A palavra que Deus me deu para hoje La parole que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui, é saúde mental. c'est santé mentale. Amém. Saúde mental. Santé mentale. A saúde mental é muito importante, La irmãos. santé mentale, c'est quelque chose de très important. Nós estamos a viver uma geração, irmãos, Nous vivons à une époque, marcada pelo cansaço nous emocional, vivons une époque qui est marquée par la fatigue marcada émotionnelle, pela qui ansiedade. est marquée par l'anxiété. Há uma confusão interior tremenda. Il y a un trouble intérieur. Fala-se muito da saúde mental, irmãos, On parle beaucoup de santé mentale, mas a palavra nos chama mais la parole nous appelle para uma saúde mental alinhada com a à palavra de une Deus. santé mentale en accord avec la parole de Amen. Dieu. Amen. É dessa saúde mental que eu quero C'est falar de hoje. cette santé mentale que je veux parler aujourd'hui. Amen. Amen. Porque às vezes estamos doentes Parce que parfois nous sommes malades e não damos conta, eu ia dizer não rendemos conta. et on ne se rend pas compte, Não damos on conta ne se rend pas compte de que estamos doentes. que nous sommes malades. Às vezes estamos desviados de Deus Parfois nous sommes éloignés de Dieu e não damos conta et on que ne se estamos rend pas desviados de compte Deus. que nous sommes éloignés de Às Dieu. vezes o pastor está desviado de Parfois le Deus, pasteur est éloigné de Dieu, sobe ao púlpito e il prega monte sur la chair, il prêche e não dá conta que et está il ne se rend desviado pas de compte Deus. qu'il est loin de Dieu. Às vezes a igreja está desviada Parfois de Deus l'église est loin de Dieu e não dá conta que et elle está ne se rend pas desviada compte de qu'elle Deus. s'est éloignée de Dieu. E esta palavra que Deus me trouxe e traz aos irmãos Cette parole que Dieu m'a donnée et qu'elle vous donne également, é para nos trazer a presença de c'est Deus, pour nous ramener dans la a présence de verdadeira Dieu, saúde à la mental, véritable santé que não está mentale, baseada na ausência de lutas, qui n'est pas basée sur l'absence de lutte, mas na presença alinhada mais com Deus. mais dans la présence alignée avec Dieu, Amém. dans la présence alignée de Dieu. Irmãos, termos uma vida alinhada com a vida de Deus, Avoir une vie alignée avec la vie de Dieu, falarmos como Deus fala, parler comme Dieu parle, pensarmos como Deus pensa, penser comme Dieu pense, agirmos como Deus age. agir comme Dieu agit. Deus quer uma igreja assim, Dieu veut une église comme ça. porque uma igreja assim Parce qu'une église qui est comme ça, cura os enfermos, elle guérit les malades. em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Supra as necessidades dos outros, Elle pourvoit aux besoins des em autres. nome de Au Jesus nom Cristo. de Jésus-Christ. Providencia em nome de Jesus. Elle pourvoit, tout simplement. au nom de Destrói as Jésus. obras do Elle inimigo détruit, em nome de elle Jesus. détruit les œuvres de l'ennemi au nom de Uma Jésus. igreja assim, Une église comme ça, alinhada com Deus, alignée avec Dieu, sã. sainte. Esta igreja, Cette église, ela mostra a graça de Deus no lugar onde está. elle montre la grâce de Dieu là où elle est. Ela governa no Elle lugar onde está. gouverne là où elle se trouve. E Deus está-nos a chamar para sermos essa Et igreja. Dieu nous appelle à être cette église. Deus nos está a convidar a sermos essa Dieu igreja. nous invite à être cette Amen. église. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et C'est au vos verset voix, 8. les versets 8, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amém? Vamos ler novamente? Nous allons lire à nouveau. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Car mes pensées ne sont pas vos pensées nem os vossos caminhos são os meus et vos caminhos. voix ne sont pas mes voix. Amém? Amen. Deus diz, Dieu dit, aqui através do profeta, ici à travers le prophète, ele diz que os pensamentos dele não são os il nossos dit que pensamentos ses pensées à lui ne sont pas nos pensées. e que os seus caminhos não são Et os que nossos ses caminhos. chemins ne sont pas nos chemins. Uma igreja verdadeira, irmãos, Une véritable église, ela começa em Jesus Cristo, elle commence en Jésus, na morte e na ressurreição de dans la Jesus. mort et dans la résurrection de Amen. Jésus. Amen. Mas ela adquire, ou seja, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós quando começamos a fazer parte da Et igreja. le Saint-Esprit commence à habiter en nous lorsque nous faisons partie de l'église. Quantos concordam comigo? Combien Os sont irmãos d'accord concordam avec comigo? moi? Vous êtes d'accord O avec moi? Espírito Santo habita em Le si. Saint-Esprit habite en toi. O Espírito Santo habita em mim. Le Saint-Esprit habite O en moi. Espírito Santo habita em Le cada um de nós. Saint-Esprit habite en chacun de Isso nous. faz de nós casas de Et Deus. ça fait de nous des maisons, des temples Amen. de Dieu. Eu, Amen. Euclides Lopes Moi, Gomes, Euclide Lopez Gomez, eu tenho Deus dentro de mim. j'ai Dieu en moi, à l'intérieur de moi. O irmão tem Deus dentro de si. Tu as Dieu, bien-aimé, en toi. Amém. Amen. Será que temos a revelação Est-ce desta que verdade? nous avons la révélation de cette vérité? De que Deus está dentro de Que nós? Dieu est en nous?
Então, é esse mesmo Deus Alors c'est ce même que Dieu está em nós, qui est en nous, que quer que os seus pensamentos sejam os qui meus veut que pensamentos. ses pensées soient nos pensées, Que os caminhos dele que ses voies sejam os meus soient, caminhos. soient mes voies. Amém. Amen. Toda a vida se perde Nous perdons notre vie quando nós fazemos o contrário. lorsque nous faisons le contraire. Toda a igreja se perde Toute Église se perd quando deixa de obedecer essa regra. lorsqu'elle cesse d'obéir à cette règle. Amém, irmãos? Amen. A igreja Maison do Père L'Église Maison du Père, pode começar bem elle peut commencer bien, e começou et bem, elle a bien commencé. com lutas, mas começou Avec des bem. luttes, bien sûr, mais elle a bien Começou de commencé. joelhos, Elle a commencé à genoux. continua de Elle joelhos, continue à genoux. mas no dia em que esta igreja Mais le jour où cette Église começar a ter o pensamento do Euclides, commencera à avoir la pensée d'Euclide, nós vamos perder o rumo, nous irmãos. perdrons notre but. No dia em que esta igreja tiver o caminho do Le Euclides, jour où cette Église aura le chemin d'Euclide, nós vamos perder o rumo. nous perdrons notre cap. No dia em que essa igreja tiver, seja o resultado daquilo que eu penso, Le jour où cette Église sera le résultat de ce que moi je pense, a mão de Deus sai la sobre main nós. de Dieu sortira. Podemos dessus nous. até crescer, Nous pourrons même grandir peut-être. mas a mão de Deus não está Mais la mais main de conosco. Dieu ne sera plus avec nous. A coisa que eu mais quero, irmãos, La chose que je veux le plus, é agradar a Deus. c'est plaire à Dieu. Eu quero crescer, Je veux grandir. a igreja vai continuar a crescer. L'Église va continuer de grandir. Deus está a preparar um lugar Dieu est en maravilhoso para train de nós, préparer un lieu merveilleux pour nous, que vai vos surpreender a qui todos. va vous surprendre tous. Deus está a preparar um lugar Dieu est en train de maravilhoso para nós, préparer un endroit que merveilleux vai pour nos nous, surpreender a qui va nous todos. surprendre à tous. Eu acredito que ainda Moi, este je crois ano que c'est encore cette année nós vamos estar a viver naquilo que que Deus nous nos prometeu. vivrons ce que Dieu nous a promis. Mas se o pensamento e o caminho de Deus não for o nosso, Mais si les pensées et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, vamos perder. ben nous perdrons. Amém. Amen. Amém, irmãos. Amen. Amém, irmãos. Os irmãos orem por mim, Priez pour moi, para que eu nunca tenha uma mentalidade diferente de Deus. pour que je n'ai jamais un esprit différent de celui de Dieu, Para que eu me deixe conduzir sempre pour que je por me Deus. laisse toujours conduire par Dieu. Amém. Amen. Mesmo que eu perca a amizade de alguns, Même si je perds l'amitié de certains, que eu fique com o pensamento de Deus. mais que je garde les pensées de Dieu. Mesmo que eu perca regalias, Même si je perds des avantages, que eu fique com o caminho de mais que Deus. je reste dans les voies de Dieu. Mesmo que se levantem contra mim, Même si on se lève contre moi, que eu fique com o pensamento de que Deus. je reste avec la pensée de Dieu. Mesmo que o mundo inteiro se levante Même contra si mim, tout le monde se lève contre moi, que le eu monde fique entier, no caminho de que Deus. je reste sur la voie de Dieu. Amen. Amen. Há uma expressão em Il y a une português que diz: expression en portugais qui dit daqui não saio e daqui ninguém me « Je ne tira. sors pas d'ici, personne ne peut m'enlever d'ici Alguém conhece essa ». expressão? Quelqu'un connaît cette expression? Daqui não saio Je ne e sors daqui pas ninguém me d'ici et tira. personne ne peut me sortir d'ici. Da palavra eu não saio Je ne sortirai pas de la parole e da palavra ninguém me et tira. personne ne peut me sortir Eu de la não sou parole. teimoso. Je ne suis pas têtu. Bocadinho. Un petit peu quand même. Mas neste aspecto aqui, Dans cet eu sou aspect-là, convicto. oh, je suis convaincu. Da palavra eu não saio. Je ne quitte pas la E parole. da palavra ninguém me Et tira. personne ne peut me sortir, Porque me faire no dia que eu sortir de la saio da parole. palavra, Parce que le jour où je quitterai la Eu perco parole, tudo. je perdrai tout. Romanos 12:2 Romains 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, dit ne vous conformez pas au siècle présent, mas transformais pela renovação da vossa mente. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou seja, irmãos, nós somos salvos, Nous sommes donc sauvés, mas tem que haver renovação mais il contínua em faut nós. qu'il y ait un renouvellement continu en nous. Quantos digam amém? Combien peuvent dire Amen? Amém. Quantas irmãs aqui fazem limpeza em casa? Combien de sœurs ici font le ménage à la maison? Quantos irmãos aqui fazem limpeza Combien em de casa? frères ici font le ménage à la maison? Irmão Gustavo faz limpeza em Frère casa. Justin, vous faites aussi le ménage. Grande frère. Amém. É exemplo. C'est un exemple. Amém. Irmãos, quando nós limpamos a casa, Vous savez, quand nous nettoyons la maison, ela fica daqui ou não fica? elle reste toute belle, toute propre. Mas ela fica assim para sempre. Mais est-ce qu'elle reste comme ça pour toujours? Irmãos, é o desejo do meu coração. Oh, c'est le désir de mon cœur. Limpar uma vez Nettoyer une seule fois, faire le ménage qu'une fois, e ficar sempre et limpo. que ça reste toujours propre. Não, irmão, limpa. Non, vous nettoyez. Eu lavo a louça, Moi, irmão. je lave la vaisselle.
Houve uma altura que eu tinha lá uns pratos de plásticos. À un moment donné, j'avais des assiettes en plastique. E um dia eu limpei a Et cozinha, un jour, irmãos. j'ai nettoyé ma cuisine. Minha cozinha ficou linda. Et elle était belle, elle était propre, brillante. Pus brilhante no J'ai mis inox. du brillant sur l'inox. Ficou tudo bonito. Tout était très beau. Irmãos, eu ia à cozinha, Et lorsque j'allais voir dans ma cuisine, eu não queria que a minha cozinha sujasse. et je ne voulais pas que ma cuisine se salisse. Então eu comecei a comer em Alors pratos j'ai commencé à descartáveis. manger dans des assiettes jetables. Assim, comia Comme ça, je mangeais e deitava fora et para não je, sujar a et je cozinha. jetais à la poubelle juste pour ne pas Mas salir mesmo ma assim cuisine. suja. Mais malgré ça Mesmo se assim o salissait. pó entra. Malgré cela, la poussière rentrait. Na vida espiritual é Et a dans mesma la vie coisa. spirituelle, c'est la même chose. Na igreja é a mesma coisa. Dans l'église, c'est la même chose. É uma limpeza constante. Un nettoyage continu. Uma vez eu preguei aqui, Un jour, j'ai prêché ici eu disse que o Et batismo j'ai com o dit Espírito Santo não é só uma vez. que le baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas qu'une seule fois. Porque nós aprendemos sempre que o batismo com o Espírito Santo é uma vez. Parce que nous avons toujours appris que le baptême du Saint-Esprit n'a lieu qu'une fois. E que depois somos cheios. Et qu'ensuite, on est rempli. Mas eu faço-vos aqui uma pergunta. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Os irmãos querem ser cheios todos os dias Voulez-vous être rempli tous les jours ou querem mergulhar todos ou os dias? voulez-vous plonger tous les jours? Escolham, irmãos, digam. Choisissez. Ninguém quer mergulhar todos os dias. Personne ne veut plonger tous les jours. Eu quero mergulhar todos os dias. Moi, je veux plonger tous les jours dans l'esprit. Eu quero mergulhar todos Je os veux dias. plonger dans l'esprit tous les Eu jours. não quero só ser cheio. Je ne veux pas juste Eu être quero rempli. mergulhar todos Je os veux dias. plonger tous Eu não les quero jours. viver de uma experiência que eu tive com 15 anos. Je ne veux pas vivre d'une expérience que j'ai vécue alors que j'avais 15 Eu ans. quero ter essa experiência Je todos veux os dias. avoir et irmãos. vivre cette expérience tous les Eu jours. quero mergulhar Je todos veux os dias. plonger tous les jours. Batismo na água uma vez. Le baptême de l'eau, c'est une Mas seule batismo fois. no Espírito Mais le Santo, baptême du Saint-Esprit, Eu não quero saber o que os outros je ne pensam. veux pas savoir ce que les autres Mas pensent. eu quero Mais sempre, moi, irmãos. je le veux Eu quero toujours. sempre, Je le aleluia. veux toujours. Amém. Amen. Amém. Não quero só ser cheio. Je ne veux pas seulement être Eu quero rempli. mergulhar. Je veux E plonger. quem já Et mergulhou ceux qui ont déjà plongé, sabe daquilo que eu estou a falar. vous savez de quoi je parle. Alguém que já mergulhou? Est-ce que quelqu'un a déjà été Os immergé? irmãos então é só uma vez que eu mergulhamos? Alors, est-ce qu'on a été immergé qu'une seule Eu já fois? mergulhei milhentas vezes, Moi, j'ai irmão. déjà plongé, j'ai déjà été immergé Eu tellement de sozinho fois. mergulho. Moi, tout seul, je plonge. Não sou só cheio, eu Je ne mergulho suis pas mesmo. seulement rempli. Sabem porquê, irmãos? Vous savez pourquoi? Porque eu preciso de ser limpo a cada dia. Parce que j'ai besoin d'être purifié, nettoyé à Essa chaque jour. é a palavra que nos limpa. Bien sûr, c'est la parole qui nous purifie. Amém. Mas há coisas em Mais il y nós a des choses en nous que só o fogo de Deus qu'il n'y a consegue que le queimar. feu de Dieu qui peut brûler. Amém. Amen. Há coisas em ti. Il y a des choses en Que só toi o fogo de que Deus pode tirar. seul le feu de Dieu peut enlever. Amém. Amém. E nós precisamos desse fogo dentro de nós. Et nous avons besoin de ce feu en Nós nous. precisamos dessa palavra Nous dentro avons de besoin de nós. cette parole en nous. Nós precisamos dessa busca constante. Nous avons besoin de cette Deus recherche batiza-me, constante. enche, mergulha-me no Seigneur, Espírito Santo. baptise-moi, remplis-moi, Mergulha-me nas remplis-moi, ondas espirituais immerge-moi a cada dans vez les mais. vagues spirituelles. Amém. Esse é o Amém. meu desejo Ça, c'est mon em désir. cada dia. À chaque jour. Não faço doutrina, Je n'en fais pas une não me doctrine. inquieto com quem pensa o Je ne contrário. m'inquiète pas de ceux qui pensent le Eu contraire. quero todos Moi, os dias. je veux tous les jours Amém. Mergulhar être immergé e não ser cheio et apenas. pas seulement Eu être quero plein. mergulhar. Je veux être Eu sei que não é immergé. porque o batismo com o Espírito Santo não é só a evidência, não é só falar em línguas. Parce que le irmãos. baptême du Saint-Esprit, l'évidence du baptême, c'est pas seulement le parler Amen. en langue. É uma das evidências. C'est une des O évidences. batismo com o Espírito Le Santo, baptême du a maior Saint-Esprit, la evidência plus do grande batismo com o Espírito Santo évidence du é a baptême du vida, Saint-Esprit, c'est la vie, é o poder, c'est aleluia. la puissance. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Essa é a maior evidência que Ça, há c'est com o la plus batismo grande com o Espírito évidence Santo. qu'il y a du baptême du Quando a igreja Saint-Esprit. foi batizada com o Espírito Quand Santo, l'Église a été baptisée du amém, eles Saint-Esprit, andaram a curar os oh, enfermos. ils allaient, ils guérissaient les malades. aleluia, aleluia, irmãos. Então, na nossa vida tem que ser sempre uma renovação constante Alors, e dans notre diária. vie, il faut que ce soit un renouvellement quotidien. Eu digo uma coisa aqui aos irmãos. Je vais vous dire quelque chose. Deus não muda. Dieu ne change pas. Amém? Amen. Deus muda. Est-ce que Dieu change? Deus não muda, irmãos. Dieu ne change pas. Então, os pensamentos de Deus Alors, les pensées de Dieu vão continuar os mesmos. continueront à être les mêmes. Nós é que precisamos ajustar a nossa mente aos padrões de Deus. C'est nous qui devons adapter notre esprit à son modèle. Então, a saúde mental, Alors, la irmãos, santé mentale, ela começa por uma renovação
da mente. Elle commence par le renouvellement d'un esprit. Ela começa por uma mente transformada. Elle commence par un esprit transformé. Isaías 26:3 diz: Ésaïe 26:3 nous dit: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Amém? Amen. Tu conservas em paz Tu assures la paix aquele cuja mente está firme à em celui ti. qui est ferme dans ses sentiments. Então, nem todo pensamento, irmãos, às vezes vem de Deus. Alors, toute pensée ne vient pas toujours de Dieu. E a saúde mental Et la santé é mentale, aprender a filtrar, c'est apprendre à filtrer, a submeter à soumettre e a alinhar. et à aligner. Amém. Amen. Agora, quando as pessoas começam a trazer as suas ideias Maintenant, quand les personnes commencent à amener leurs idées para dentro da igreja, et qu'ils les amènent dans l'église, quando o pastor começa a trazer as suas ideias, quand le pasteur commence à amener ses propres as idées, nossas ideias humanas, nos idées humaines, bien sûr, para dentro da igreja, et qu'il les amène dans estragamos l'église, tudo. eh ben, on gâche tout. Amém. Já temos as nossas fraquezas, On irmão. a déjà nos faiblesses. Quantos aqui têm Combien fraquezas? ici ont des faiblesses? Todos nós já temos as Nous nossas tous, nous fraquezas. avons déjà nos faiblesses. Mas às vezes queremos trazer o nosso Mais pensamento. parfois, nous voulons amener notre Eu acho que é pensée. assim. Oh, je pense Ah, que eu c'est comme acho que é ça. assim. Je pense que ça devrait être Não, comme ça. a Bíblia é clara Non, la em Bible, elle vários est aspectos. claire dans divers domaines. Dai e ser-vos-á dado. Donnez, il vous sera donné. Boa medida Bonne recalcada. mesure bien tassée. De graça recebeste. Vous avez reçu gratuitement, De graça dai. donnez gratuitement. Amém. Amen. Então eu não posso trazer um pensamento de mercenário para dentro da Alors, igreja. je ne peux pas apporter une pensée de mercenaire dans l'église. Ah, mas irmão, nós podemos fazer muito dinheiro assim. Oh, mes frères, nous pouvons faire beaucoup d'argent en faisant comme ça. Alguém está a entender o que eu Est-ce estou a que dizer? quelqu'un comprend ce que je veux dire? Eu não estou a dizer que a igreja não deve fazer negócio nem nada Je disso. ne dis pas que l'église ne doit pas faire des Eu affaires, estou a rien dizer de que há tout cela. coisas Je dis qu'il y a des choses em que Deus nos dá où instruções Dieu nous donne des claras na instructions Bíblia très claires dans la que Bible nós não devemos pôr a nossa et que ideia. nous ne devons pas y ajouter nos idées. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amar aqueles que nos perseguem. Aimer ceux qui nous persécutent. Essa é para mim, irmãos. Celle-ci elle Aliás, est essa pour moi. mensagem é para mim. Ce message d'ailleurs est pour moi. Essa mensagem é para Ce mim. message est pour moi. Porque eu quero que a palavra me limpe. Parce que je veux que la parole me purifie. Porque às vezes as pessoas enchem o pacote todo em mim. Parce que parfois, il y a des personnes qui remplissent tout le sachet en moi, tout le sac en E moi. eu começo a criar as minhas desculpas. Et moi, je commence à inventer mes excuses. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Não, esse já me fez isto, já me fez Oh aquilo. non, celui-ci m'a déjà fait ça et ça et ça. Também não devo fazer isto, não devo fazer Alors, aquilo. il ne doit pas Eu faire fico ça et para ça. lá. Moi non plus, je ne vais pas faire ça et ça et ça. Lui Alguém qui já reste pensou isso? de son côté. Quelqu'un a déjà pensé comme moi? A Bíblia não pensa assim. La Bible, elle ne pense pas comme ça. Deus não pensa assim. Dieu ne pense pas comme ça. Então, se Deus não pensa assim, Alors, si Dieu ne pense pas comme eu quero ça, adotar o pensamento je de veux Deus. adopter la pensée de Dieu. Porque eu, Euclides Lopes Parce Gomes, que moi, Euclide Lopez há Gomez, pessoas que às vezes atingem um limite il y a des personnes parfois qui atteignent les limites. e eu os ponho de lado. Et moi, je les mets de côté. Eu estou a confessar isso, irmãos. Et je vous avoue cela. Os irmãos estão comigo. Vous êtes avec moi. Mas Deus quer nos ensinar ao Mais contrário. Dieu veut nous apprendre le A contraire. agirmos de forma em contrário. À agir de manière contraire. A Bíblia diz, La Bible dit, se alguém tirar o sobretudo, si ou quelqu'un se alguém tirar o casaco, si quelqu'un prend ton manteau, dá-lhe o sobretudo. donne-lui ton par-dessus. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Est-ce que ça n'est pas ce que la Bible nous dit? Amém? Amen. Esse é o pensamento de Deus. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ama o teu inimigo. Aime ton ennemi. Amém? Amen. Ora por aqueles que te perseguem. Prie pour ceux qui te persécutent. Mas não ores para que Deus os mate. Mais ne prie pas pour que Dieu les tue. Não ores para que Deus os extermine. Ne prie pas pour que Dieu les extermine. Ora por aqueles que te perseguem. Prie pour ceux qui te persécutent. Amém? Amen. O pensamento de Deus La pensée de Dieu tem que fazer parte da nossa doit vida. faire partie de notre vie. A Amen. igreja deve ser conduzida L'Église doit être conduite no pensamento de Deus. dans la pensée de Dieu. Sabem por que nós fazemos isso? Vous savez pourquoi nous faisons cela? Porque temos de ter a consciência de que a bênção não vem por aquilo que nós fazemos. Parce que nous devons être conscients que la bénédiction ne vient pas parce que l'on fait. A bênção vem da nossa La, obediência à palavra. la bénédiction vient de notre obéissance à la parole. A bênção vem da nossa proximidade com Deus. La bénédiction vient de notre proximité avec E é Dieu. quando tu aproximas de Deus Et lorsque tu t'approches de que Dieu, Deus te abençoa. c'est là que Dieu Deus te c'est abençoa. là que Dieu te bénit. Amém? Então, em segundo lugar, nós devemos guardar a palavra de Alors, au Deus. deuxième point, nous devons garder la parole de Dieu. Guardar a palavra de Deus é proteger a mente. Garder la parole, c'est protéger l'esprit. Amém, irmãos? Amen. Porque facilmente nós nos magoamos, irmãos. Parce que très facilement, on se blesse. E nós somos especialistas em arranjar desculpas. Et nous sommes des spécialistes à trouver des excuses. E as nossas desculpas são legítimas. Et nos excuses sont tout à fait légitimes.
Amém? Amen. São legítimas as Elles nossas sont desculpas. légitimes. Mas aquilo que a palavra de Deus Mais ce diz, que la parole de Dieu dit, muitas vezes é o contrário. souvent c'est le contraire. Houve um tempo, eu estava a falar com uma pessoa, Il y a um quelque crente. temps, je parlais avec un chrétien. Passado um tempo, eu já não sabia se ele era crente ou não. Et passé quelque temps, je ne savais plus s'il était croyant ou pas. A verdade, irmãos. Et c'est vrai. Eu acho que ele é crente desde de criança. Je crois que c'est un chrétien depuis qu'il est tout petit. Mas na conversa que fomos tendo, Mais dans la conversation qu'on a eue, eu disse, essa pessoa perdeu-se no caminho. je me suis dit, mais cette personne, elle s'est perdue en chemin. Porque chegou um momento na conversa, Parce qu'il arrivait un moment dans sa conversation, e sempre que ele dizia uma coisa, chaque fois qu'il disait quelque chose, eu dizia, não, mas a resposta do mundo é Deus. je lui disais, non, mais la réponse au monde, c'est Dieu. Ele dizia, mas não tens que isto, aquilo, Et lui aquilo. disait, mais non, il faut qu'on fasse ceci, Eu il dizia, faut não, mas cela. a Bíblia diz isso. Et moi, je lui disais, mais la Bible, elle dit ça. A Bíblia diz que nós devemos amar a La toda a Bible, elle dit gente. que nous devons aimer tout le monde. A Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros. La Bible dit que nous devons être hospitaliers, ça se dit? Hospitaliers. Então, sempre que ele vinha com Alors, alguma chaque coisa, fois qu'il revenait avec un eu argument, vinha com a moi, palavra je de Deus. venais avec la parole de Dieu. Até que, a dado momento, Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ele me disse assim, il m'a dit, não, esquece a palavra. il m'a dit, non, oublie la parole. Põe a palavra de lado, assim. Mets la parole de côté. Eu disse, eu não esqueço a palavra, Et irmão. moi, je lui ai dit, non, moi, je n'oublie pas la parole. A minha vida é a palavra de Deus. Ma vie, c'est la parole de Dieu. A conduta da minha vida deve ser pela palavra de Deus. Ma vie doit être conduite par la parole de Dieu. Amém. E Amém. não por aquilo que eu Et acho. pas par rapport à ce que moi je Aquilo que eu pense. acho. Ce que je pense. Se a Bíblia diz o Si la contrário, Bible dit l'inverse, eu adoto aquilo que a Bíblia alors diz. j'adopte ce que la Bible Amém. dit. Não é Amen. Deus. Não, põe Deus de lado disso. Non, c'est pas mettre Dieu de côté. Isso é o que o mundo quer, Ça, irmãos. c'est ce que le monde veut. Hoje os governadores querem. Aujourd'hui, les gouverneurs veulent O cela. mundo quer a igreja só quando lhes dá jeito. Le monde ne veut l'Église que quand ça les arrange. Eu não gosto de falar de política, irmãos, Je n'aime pas parler de la politique, porque eu me enervo. parce que ça m'énerve. En fait, je m'énerve. Eu pardon. não sei discutir essas coisas. Je ne sais pas discuter Aliás, de eu ce não sei genre de discutir choses. nada. D'ailleurs, je ne sais discuter de rien. Eu ponho o meu coração lá demais, às vezes. Moi, parfois, j'y mets trop mon Eu cœur. não consigo, às vezes, me controlar. Je n'arrive pas parfois à me contrôler. Mas irmãos, há dias o Papa teve uma intervenção política. Mais il y a quelques jours, le pape a eu une intervention E politique. eu concordo com a intervenção do Papa, Et irmãos. moi, je suis d'accord avec son intervention. Eles dizem, essas pessoas, esses políticos que estão a querer servir-se de Deus para fazer as coisas, devem parar de fazer isso. Et il a dit, tous ces politiciens qui utilisent Dieu pour pouvoir faire des choses, ils doivent arrêter de faire ça. E o presidente dos Estados Unidos Et le diz, président des États-Unis a dit, a religião não se deve meter na la política. religion ne doit pas s'introduire, enfin, se mêler de la politique. Mas quando precisam da Et religião, quand ils ont besoin de la religion, vão usar a religião oh, là, ils vont utiliser para la os seus religion benefícios. pour leurs propres bénéfices, pour leurs propres intérêts. É isso que fazem. O mundo está assim, irmãos. Le monde est dans cet état. O mundo hoje está dividido entre a esquerda e a direita. Aujourd'hui, le monde est partagé entre la droite et la gauche. Os da esquerda não gostam dos da direita. Ceux de gauche n'aiment pas ceux de droite. Os da direita não gostam dos da Et ceux de esquerda. droite n'aiment pas ceux de gauche. Os da direita são de Deus Ceux de droite sont de Dieu e os da esquerda são do diabo. et ceux de gauche sont du diable. E aí vamos nós pelo mundo Et afora. allez, on y va, on entre dans le monde. Mas a igreja é Mais diferente. l'Église, disso. elle est différente. A igreja tem regras diferentes. L'Église, elle a des règles A igreja différentes. não é democracia. L'Église, ça n'est pas une démocratie. Deus não quer saber o que tu pensas. Dieu ne veut pas savoir ce que tu penses. Deus quer saber o que tu pensas Est-ce que ou vai fazer as coisas de acordo com o meu Est-ce que pensamento. tu crois que Dieu veut savoir ce que tu penses et qu'il va faire les choses en accord Non. avec ce que je pense? Nós não estamos na Não. democracia. Non, irmãos. non, on n'est pas en démocratie. Eu não pertenço à democracia. Je n'appartiens pas à la démocratie. Eu pertenço ao reino de Deus. J'appartiens au royaume de Dieu. Eu tenho um rei. J'ai un roi. Amém. Amen. E o rei não pergunta o que Et eu le quero roi ne fazer. pose pas de questions, il ne demande pas ce que je veux O faire. rei diz, Euclides, faz Le isso. roi dit, Euclide, fais ceci. Euclides, vai ali. Euclide, va là-bas. E eu obedeço. Et moi, j'obéis. Amém. Amen. O rei não pede a minha opinião. Le roi ne demande pas mon opinion. Eu vou fazer isso. Ah, je vais faire ça. Mas vou ver se o Euclides Mais está de je vais acordo ou não voir está si de Euclide acordo. est d'accord ou pas. Não, ele é rei. Non, non, il est roi. Ele é rei. E é aqui Il que est eu roi. vivo. Et c'est là que je vis. Não é a minha opinião que Ça conta. n'est pas mon opinion qui compte. É a opinião do meu rei que C'est conta. l'opinion de mon roi Amém. qui compte. Eu estou no mundo. Je suis dans le monde. Ele ainda não me vai tirar do Il ne mundo. va pas encore me sortir du monde. Mas eu não sou do mundo. Mais je n'appartiens pas au monde. Nós não somos Nous deste ne sommes mundo. pas de ce monde. Nós votamos. Nous votons O irmão deve votar em quem et quiser. vous devez voter
en qui vous voulez. deve pedir direção a Vous Deus. devez demander la direction Mas o à irmão tem Dieu. que ter a Et vous consciência devez être conscient que o irmão nem da esquerda nem da direita. que vous n'êtes ni de gauche ni de droite, O irmão é de que Jesus. vous êtes de Jésus. Se houver um lugar que temos que escolher, S'il y a un lieu que nous devons choisir, é o caminho estreito. c'est le chemin étroit. Amém? Amen. É o caminho estreito. C'est le chemin étroit. Se há um lugar onde tenho que me posicionar, S'il y a un endroit où je dois me positionner, é no caminho estreito. c'est sur le chemin Esquerda e étroit. direita fica no caminho La largo. gauche et la droite restent dans Cada um le faz o chemin que qui est quer. large. Chacun fait ce qu'il No veut. reino de Deus, Dans le royaume de Dieu, caminho estreito. le chemin est étroit. Há só um rei. Il n'y a qu'un roi. Há só um Il Jesus. n'y a qu'un seul Jésus. Há só uma palavra. Il n'y a qu'une seule parole. Há só uma Il diretiva n'y a qu'une seule direction. que diz: ama o teu inimigo. Aime ton ennemi. Ama o teu irmão. Aime ton frère. Ajuda quem precisa. Aide ceux qui sont dans le besoin. Amém. Amen. Abraça aquele que precisa. Embrasse celui qui a besoin. Alimenta aquele que não tem para Nourris comer. celui qui n'a rien à manger. Se alguém te ofender, Si quelqu'un t'offense, perdoa-lhe 70 vezes 7. pardonne-lui 70 fois Ou 7. seja, perdoa-lhe Ça sempre. veut dire pardonne-le toujours. Se alguém falar mal de Si ti, quelqu'un dit du mal de toi, perdoa. pardonne. Ama. Aime. Ama. 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 Amém. Aime. Amen. Porque quando tu amas, amas Que e lorsque amas. tu aimes et tu aimes, Irmãos, quando tu amas verdadeiramente com quand o tu coração de Deus. aimes véritablement avec le cœur de Dieu, Irmão, coisas maravilhosas acontecem. oh, des choses merveilleuses se produisent. Eu já contei aos irmãos Je vous ai déjà raconté várias vezes, plusieurs fois, mas uma das maiores experiências que eu tive na minha vida mais une des plus grandes expériences que j'ai eues dans ma vie, foi em 1990, ça a été en 1990, agosto de août 1990. 1990. Nós estávamos na Eurofire, On était dans une conférence qui s'appelait Eurofire em Portugal. au Portugal Eu estava como conselheiro, et j'étais là comme eu conseiller. tinha os meus 23 aninhos. J'avais 23 ans E alguém foi à frente et aceitar quelqu'un Jesus. est venu devant pour accepter Jésus. E eu fui indicado como conselheiro dele. Et moi, j'ai été nommé comme son conseiller. Eu agarrei naquele rapaz e J'ai levei pris ce garçon, para trás do púlpito. je l'ai Aquilo era ao ar sorti de livre, la tinha chair. muita gente. On était dehors, il y avait beaucoup de Era o personnes. pastor Rainer Bon que ia pregar. C'était le pasteur Renard Bonki qui allait prêcher. E eu levei-o lá atrás. Et je l'ai pris, je l'ai emmené E eu derrière. comecei a falar com aquele rapaz. Et j'ai commencé à parler à ce garçon. Ele começou a Il a chorar. commencé à pleurer. Ele não tirava os óculos Et escuros. il n'enlevait pas ses lunettes qui étaient sombres. Eu disse: estás a chorar por quê? Et Não, je lui ai dit, tu pleures pourquoi? não estás feliz por aceitar Tu n'es Jesus? pas heureux d'avoir accepté Ele diz: eu Jésus? sinto uma paz no meu coração que eu nunca me Il senti dit, oh, antes. j'ai une paix dans mon cœur que je n'ai jamais sentie auparavant. Mas eu vou morrer. Mais je vais mourir. Eu tenho meses de vida. Il me reste quelques mois à vivre. Ele diz: eu sou homossexual Et il m'a dit, je suis homosexuel e contraí o vírus da SIDA. et j'ai contracté le virus du sida. Eu não tenho hipótese. Je n'ai aucune chance. 1990. On était en 1990. Naquele momento, À ce moment-là, eu tinha 23 anos. j'avais 23 ans. Acho que aquele rapaz ou tinha 1 ou 2 anos mais Je crois do que que ce eu. garçon était une ou deux années plus âgé que moi. Eu o abracei, irmão. Et moi, je l'ai embrassé. Eu senti um amor no meu coração J'ai senti un amour dans mon cœur que eu o abracei. que je l'ai embrassé. Et não importa se Je l'ai ele é pris dans mes bras. homossexual. Peu importe qu'il était Eu não me homosexuel. importo quem está em Cristo, nova Peu criatura é. importe, car celui qui est en Christ est une nouvelle Eu créature. nem sabia bem o que era Je SIDA. ne savais même pas trop bien ce qu'était que le Eu sida. sabia a existência da SIDA, Je connaissais l'existence du sida, mas o que a SIDA fazia eu não mais je sabia. ne savais pas ce que faisait le sida. Na minha cabeça é uma doença que mata. Dans Ponto. mon esprit, c'était une maladie qui tuait. Point. Eu naquele momento, À ce moment-là, eu não quero saber o que ele tem. moi, je ne voulais pas savoir ce qu'il avait. Eu não sou melhor que ninguém, Parce que irmãos. je ne suis meilleure que personne. Mas naquele Et à momento, cet instant, naquele preciso à momento, cet instant eu estava précis, cheio do amor de moi, Deus. j'étais remplie de l'amour de Dieu. E quando tu amas Et alguém, quand tu aimes quelqu'un, oh irmão, quando tu amas quand alguém, tu aimes quelqu'un, os pais estão aqui, os irmãos estão aqui. tous les parents sont là. Vous êtes là, les parents? O irmão ama os filhos ou não Oh, ama os vous aimez filhos? vos enfants, n'est-ce pas? Ninguém se meta com os meus filhos na minha presença. Personne n'essaye de faire quoi que ce soit à mes enfants devant moi. Oh, não façam isso. Ne faites pas ça. Amém. Eu abracei aquele rapaz. Moi, j'ai enlacé ce garçon. Abracei com força. Je l'ai enlacé fort. Ele abraçou-me com força. Lui, pareil, il m'a enlacé fort. Amém. Amen. Cheio de amor no meu coração. Rempli d'amour dans mon cœur. Eu soprei nos ouvidos dele Et e j'ai disse: soufflé dans ses oreilles et j'ai dit, tu não vais morrer. tu ne vas pas mourir. Tu não vais morrer. Tu ne vas pas mourir. Deus vai te curar. Dieu va te guérir. Amém. Amen. Eu não pensei em mais nada. J'ai pensé à rien d'autre. Eu só pensei numa coisa. J'ai juste pensé à une chose. Esse rapaz Ce garçon merece viver mais um tempo. mérite de vivre encore Merece a quelque temps. misericórdia de Deus sobre a Il sua vida. mérite la miséricorde de Dieu sur Merece sa ser vie. curado Il mérite d'être Amen. guéri. Amen. e impulsionado pelo amor.
et motivé par eu l'amour, orei por ele. j'ai prié pour lui. Eu não vou perder muito tempo, Je ne vais pas perdre trop de temps porque eu quero acabar a pregação mais parce que je cedo. veux finir ce message un peu plus tôt. Temos classe de batismo. Car nous avons classe de baptême. Resumindo a história, Pour résumer cette histoire, ele foi para casa il est rentré chez lui e ele constatou que Deus o curou. et il a constaté que Dieu l'avait guéri. Ele fez as análises uma Il a vez, fait tous les examens une fois. deu negativo. Et le sida, enfin, ça a donné négatif. Obrigaram-no a repetir os exames. On l'a obligé à renouveler, à refaire ses négatif. examens. À nouveau, c'était Ele négatif. repetiu a terceira vez Il a fait une troisième fois ses e deu examens negativo. et à nouveau, c'était négatif. Amém. Amen. Irmãos, porque muitas Vous vezes savez, souvent, não há cura na igreja. il n'y a pas de guérison dans l'Église. Porque não há amor no pastor Parce por qu'il n'y a aquelas pas pessoas que eu estou a d'amour orar. dans le pasteur pour ces personnes qui prient. Pour essas pessoas que estão? Que eu estou a orar. Ah, pour ces personnes pour qui je prie. Muitas vezes tem muito a ver com isso. Souvent, ça a un rapport avec ça. Não há amor em nós. Il n'y a pas d'amour en nous. Porque Deus quer manifestar a sua Parce que glória. Dieu veut manifester sa gloire. Amém. Amen. Dos momentos em que eu fui mais abençoado na minha vida Des moments où j'ai été le plus béni dans ma vie, são os momentos onde eu sinto amor por aqueles que eu estou a ministrar. c'est les moments où je sens de l'amour pour ceux auxquels je suis en train de Em ministrer. Cabo Verde eu tive um dos momentos mais maravilhosos da minha Au vida. Cap-Vert, j'ai eu des moments des plus merveilleux de ma vie. Mês na rua a fazer campanha. Un mois dans la rue en train de faire une campagne Mês a abraçar d'évangélisation. pessoas. Un mois où j'embrassais des personnes. Amém. Pessoas Amém. com diversos problemas. Des personnes qui avaient divers problèmes. E Deus a curar os Et enfermos. Dieu guérissait les malades. E Deus ainda Et hoje Dieu aujourd'hui é o Senhor encore sobre todas as est le coisas. Seigneur au-dessus de toutes E Deus choses. quer uma Et igreja il veut une église que pensa como ela. qui pense comme lui. Amém. Amen. A Bíblia diz: se tu podes crer, La Bible dit si tu peux croire, tudo é possível ao tout que est crê. possible à celui qui croit. Guarda a tua mente na palavra de Deus. Garde ton esprit dans la parole de Então, Dieu. se a Bíblia diz que tudo é Alors, possível si la ao que crê, Bible dit que tout est possible à celui qui croit, se eu amo a Melanie, si j'aime Mélanie, se eu quero a bênção de et Deus si sobre a je veux Melanie, la bénédiction de Dieu sur eu peço Mélanie, desculpa lá abaixo. Se eu quero a bênção de Deus si sobre a je veux Melanie, la bénédiction de Dieu sur e Mélanie, se eu acredito que Deus tem para a sua vida, et si je crois que Dieu a quelque chose pour sa vie, a minha oração por ela é diferente. ma prière pour elle sera différente. Amen. Amen. Amém. Às vezes há outras coisas que nos motivam a orar. Hein? Parfois, il y a d'autres choses qui nous motivent à prier. Eu lembro um missionário em Cabo Je Verde, me souviens d'un missionnaire au Cap-Vert, missionário americano. un missionnaire américain. Aquele homem chateou-me a cabeça Cet o tempo todo que esteve lá Tom em m'a Cabo Verde. cassé la tête tout le temps qu'il a été là-bas. Eu era novo, J'étais 25 anos. jeune, j'avais 25 ans. Aquele homem, Et cet homme, eu já sou negro moi déjà je suis noire, e ele fazia uma vida negra. et Aquele lui homem. il me rendait la vie encore plus noire. Quando ele disse que ele ia embora de Cabo Verde, Quand il m'a dit qu'il quittait le Cap-Vert, eu convidei para ele jantar à minha je l'ai casa. invité à venir dîner à la maison. A primeira pergunta que ele me fez La quando chegou lá, première question qu'il m'a posée quand il est ele arrivé, disse-me assim: il m'a dit Euclide, por que tu me convidaste? pourquoi m'as-tu invité? Eu disse: porque o irmão ajudou-me muito. Et je lui ai dit mon frère, parce que vous m'avez beaucoup aidé. Ele disse: o quê? Il m'a dit quoi? Eu sempre fui doido, irmãos, não é de agora. Vous savez, j'ai toujours été un peu dingue. Hein, Il dit, ça vient pas pourquoi- d'aujourd'hui. Por causa de si, Il dit je lui ai dit à cause de vous. jejuei muito. J'ai beaucoup jeûné. Por causa de si, À cause de vous, eu orei muito. j'ai beaucoup prié. Muitas madrugadas a Oh, orar. très tôt le matin, j'ai souvent O prié. irmão me ajudou muito. Vous m'avez beaucoup aidé. E uma das coisas que aquele homem me Et une atormentava des choses avec lesquelles cet homme me é tourmentait, porque eu cheguei a Cabo Verde c'est irmão, parce que je suis arrivée au com Cap-Vert os meus 25 avec anos, mes 25 ans, du haut de mes cheio do 25 Espírito ans, Santo. rempli du Saint-Esprit. Se eu vou ganhar os cabo-verdianos todos Et para moi, Jesus. je disais, je vais gagner tous les Cap-Verdiens pour Jésus. Campanha para cima, para baixo. Alors, je faisais des campagnes à droite, à gauche. É a pregar Atos dos Je Apóstolos. prêchais les actes des apôtres. A pregar a cura Je divina. prêchais la guérison divine. E eles não acreditavam como eu. Et eux, ils ne croyaient pas comme moi. Então ele dizia que eu quero obrigar Deus a Alors, curar. moi, je disais que je voulais obliger Dieu à les guérir. Mas eu não quero obrigar Deus. Mais moi, je ne veux pas obliger Dieu. Deus é que manda orar. C'est Dieu qui me dit de prier. Deus é que me diz que esta palavra é C'est Dieu fiel. qui me dit que cette parole est fidèle. E tenho que pregar com confiança. Et je dois prêcher avec conviction. Então eu não podia ver um doente Alors, je ne pouvais pas voir un malade, que j'allais tout de suite prier pour lui. e tentava ensinar a Et palavra do j'essayais Senhor. de leur apprendre la parole Se de tu Dieu. acreditares, Deus vai curar. Si tu crois, Dieu va guérir. Ele é paralítico, mas Deus vai fazer. Et toi, tu es paralysé, mais Dieu va faire. Deus é poderoso. Dieu est puissant. É jovem, irmão. Un Jovem não pensa muito. c'est un jeune, ça réfléchit Amém. pas beaucoup. E graças a Deus por isso. Et grâce à Dieu pour cela. E ele sempre lá. Et lui, il était toujours là. Há dia Un jour, que ele vai fazer o culto.
il va célébrer un culte. E ele, quando prega, Et mexe lui, muito. quand il prêche, il bouge beaucoup. Vai em todo lado. Voilà, il va partout. Põe as mãos em cima da Il pessoa. met les mains, il pose ses mains sur la E há personne. uma irmã que foi operada ao ombro. Et il y a une sœur qui a été opérée de son épaule. E a irmã estava com saudades de ir ao culto, foi ao culto. Et cette sœur, le culte, ça lui manquait en fait, et elle est venue ce jour-là. E o pastor que me estava sempre atrás de mim por causa da cura, Et le pasteur qui était toujours après moi à cause de la guérison, porque eu quero obrigar Deus a fazer, parce que moi il me disait en fait que je voulais obliger Dieu à faire les ele choses. foi fazer uma ilustração como eu fiz com a Melanie. Il est allé faire une illustration comme je viens de faire avec Ele Mélanie. pôs as mãos em cima do ombro Il da a irmã. posé ses mains sur l'épaule de la sœur. E no momento que ele Et pôs au as mãos moment où sobre il o a ombro da posé irmã, ses mains sur a irmã l'épaule de la deu sœur, grito dentro da la igreja. sœur a crié dans l'église. Ele não sabia se era demónio Lui, que il ne estava a savait pas si sair. c'était un démon qui partait. E depois disseram, não, Après, on lui a dit a irmã non, foi elle operada, vient irmão. d'être opérée. Ele entrou em Et pânico. lui, il a paniqué. Como ele entrou em pânico, Comme il a paniqué, ele disse, oh Deus, il a dit, oh Dieu, cura esta mulher. guéris cette femme. E Deus curou. Et Dieu l'a guéri. No outro dia ele estava Le na minha casa a lendemain, pedir perdão. il était chez moi, il demandait pardon. Às vezes é essas situações que nos levam a orar. Parfois, ce sont ce genre de situations qui nous font prier. Mas Jesus, aquilo que mais o levava a orar Mais Jésus, ce qu'il faisait le plus prier, é o amor. c'était l'amour. É o amor. L'amour. A quantidade de pessoas que estão perdidas. Combien de personnes sont perdues? A quantidade de pessoas que estão a pensar em tirar a sua própria Combien vida. de personnes pensent au suicide? Jovens, Des jeunes, adolescentes, des ados, pessoas com mais des idade, personnes qui sont plus âgées, ricos. des riches. Aliás, a taxa de suicídio há uns anos atrás era mais elevado entre os ricos. D'ailleurs, le taux de suicide il y a quelques années était plus élevé parmi les riches. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? Irmãos, há muita gente a precisar. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, qui sont dans le Então besoin. Deus quer uma igreja Alors Dieu veut une église que tenha saúde mental, qui ait une santé mentale, que pensa como ele qui pensa. pense comme il pense. Não uma igreja Pas une église que está dentro de si mesma, qui est enfermée en elle-même, preocupado com as coisas que faz, préoccupée avec les choses qu'elle fait, preocupado com aquilo que diz, préoccupée avec ce qu'elle dit, preocupados com as suas mágoas. préoccupée avec ses O blessures. irmão me fez isto. Oh, ce frère m'a fait cela. Deus quer levantar a igreja Dieu Maison do Pé, veut irmãos, lever l'église Maison du Père, cheios de amor uns pelos outros. remplie d'amour les uns pour les autres, Numa les igreja uns onde não vers há les autres. branco, não há preto. Une église où il n'y a pas de blanc, où il n'y a pas de noir. Numa igreja onde não há brasileiro, não há português, Une nem église où il n'y a chinês. pas de Brésilien, où il n'y a pas de Portugais ni de Chinois. Onde somos Où nous em sommes Cristo un Jesus. seul en Christ Jésus. Onde cada é uma Où pessoa. chacun est une personne. E essa pessoa Et cette é personne alvo do meu amor e do meu est cuidado. l'objet de mon amour et de toute mon attention. Seja de onde ele vier. D'où ils viennent. Uma igreja onde ama as pessoas. Une église qui aime les personnes. E quando oras por alguém Et où lorsque tu pries pour com quelqu'un amor, avec amour, Deus se move. Dieu agit. Deus se move. Dieu agit. Deus se move. Dieu agit. É isso que Deus quer de C'est nós. ce que Dieu veut de nous. Salmos capítulo 119, verso 11. Le psaume 119, verset 11, Diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra dit, ti. je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Guardei a tua palavra no meu coração para não Je pecar serre contra ta parole ti. dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. João diz, Jean dit, se permaneceres na minha palavra, si vous demeurez dans ma parole, conhecereis a verdade vous connaîtrez la vérité e a verdade vos libertará. et la vérité vous A affranchira. palavra organiza a nossa mente, La irmãos. parole met de l'ordre dans notre esprit. A palavra cura as nossas La emoções. parole apaise nos émotions. E a palavra traz direção Et la parole às donne nossas une vidas. direction dans nos vies. Amém, irmãos? Amen. A palavra, eu vou repetir novamente. Je vais le redire à nouveau. A palavra organiza a nossa mente. La parole met de l'ordre dans notre Cura as esprit. nossas emoções Elle apaise nos émotions e traz direção. et elle donne une E direction. a igreja precisa da direção de Deus. Et là, l'Église a besoin de la direction de Dieu. E pôr as nossas ideias de lado. Et laisser nos idées de E côté. guardar as ideias de Et Deus. garder les idées de Dieu. Nós vamos chegar lá, Parce qu'on va y arriver. não pelas nossas Non ideias. pas avec nos idées. Nós vamos chegar lá Nous allons y arriver pela palavra de par Deus. la parole de Pela Dieu. direção de Deus. Par la direction de Dieu. Glória a Deus. Amém. A maioria de nós que estamos aqui, La plupart d'entre nous qui sommes là,
Nós estamos a viver a nossa segunda Nous oportunidade. vivons notre seconde opportunité. Esta é a igreja da segunda oportunidade. C'est l'église de la seconde chance, seconde opportunité. E a segunda oportunidade Et la seconde opportunité, é ou porque chance, falhamos na primeira. c'est parce qu'en fait, on a manqué, on a raté la première. Eu agora não quero falhar, irmãos. Maintenant, moi, je ne veux pas à nouveau me tromper. Não, eu quero fazer a Non, maneira non, de Deus. je veux faire les choses à la manière de Dieu. Porque se eu faço a maneira de Deus, Parce que si je fais à la manière de Dieu, eu vou fazer prosperar o meu je caminho. vais faire prospérer mes voies. Josué capítulo 1, verso 9. Josué 1,9. Diz: se guardares a palavra, Si tu gardes la parole, se viveres a palavra, si tu vis la se não parole, te desviares da si palavra, tu ne te détournes pas de nem la para a parole, esquerda nem para a ni à direita, droite ni à gauche, serás bem-sucedido tu auras du succès e farás prosperar o teu et caminho. tu feras prospérer ton chemin. Então o meu caminho prospera. Alors mon chemin prospère, Não é pelos meus golpes, c'est pas à cause de mes coups, não é pelas minhas c'est ideias que o pas meu à caminho cause de prospera. mes idées que mon chemin O meu prospère. caminho prospera Mon chemin prospère pela palavra par, de Deus. à cause Quando eu par la guardo parole a de palavra Dieu. de Deus. Lorsque je garde E la Deus parole quer de convidar a Dieu. igreja Dieu veut inviter l'église a guardar a à palavra. garder la parole. Uma mente sem a palavra se perde, irmãos. Un esprit sans la parole se perd. Amém. Eu esta semana, irmãos, vi uma reportagem que eu não queria ter visto. Cette semaine, j'ai vu un reportage que je n'aurais pas dû voir. De uma igreja em Portugal. D'une église au Portugal. Bom, o pastor era brasileiro. Bon, le pasteur était brésilien. Tenho pena. Se fosse cabo-verdiano, eu diria que era cabo-verdiano. S'il avait été capverdien, j'aurais dit qu'il était O que está aqui em capverdien. causa nem a Ce nacionalidade qui da est ici pessoa. en cause, ça n'est pas la nationalité de la personne. E aquele pastor, Et ce pasteur, ele tem vários quartos que aluga. il a plusieurs chambres qu'il loue, qu'il met en location. Ele aluga aos imigrantes ilegais. Et il les met en location aux émigrés qui sont de la manière illégale E o preço não é simpático. et à un prix pas très sympa. E eu digo, como é que é possível, irmãos, Et moi, je dis, comment est-il possible usarmos aquilo que Deus nos dá d'utiliser ce que Dieu nous donne para colocar mais peso ainda em pour pessoas mettre encore plus de vulnérables. poids sur des personnes qui sont déjà vulnérables? Os irmãos estão comigo. Vous êtes avec moi? Eu não estou a dizer que pastor não deve alugar casas ou uma igreja não Je deve ne alugar dis pas casas. qu'un pasteur ne doit pas louer sa maison ou qu'une église ne doit pas louer. O que eu digo, Ce que je dis, uma igreja, c'est qu'une église, crente, un croyant, não se aproveita da ne miséria dos profite outros. pas de la misère des autres. Não se aproveita da miséria dos Ne outros. profite pas de la misère des autres. Amém? Amen. Uma igreja pode fazer tudo, irmãos. Une église, elle peut tout faire. Uma igreja tem direito a seguir a direção de Deus. Une église a le droit de suivre la direction de Dieu. Mas a direção de Deus não está em aproveitarmos Mais dos la outros. direction de Dieu ne se trouve pas dans le fait de profiter les uns des autres. Isto não é o coração de Ça, Deus. ça n'est pas le cœur de Dieu. O coração de Deus não é esse. Le cœur de Dieu, ça n'est pas ça. O coração de Deus é abraçar. Le cœur de Dieu, c'est O embrasser. coração de Deus é curar. Le cœur de Dieu, c'est guérir. O coração de Deus é ajudar. Le cœur de Dieu, c'est aider. O coração de Deus é abrigar. Le cœur de Dieu, c'est abriter. Irmãos, no projeto que nós temos, Dans le projet que nous avons, a parte do projeto é social, tem que ser social. une des parties du projet est sociale. Il faut qu'il y ait du E que social. Deus me ajude Et que Dieu m'aide a guardar isso à sempre. garder toujours cela. Porque nós estamos numa linha. Parce que nous sommes dans une ligne. Se desviamos bocadinho, Et si on se détourne, si on s'éloigne un peu, começamos a fazer coisas nous commençons à faire des choses que ganhamos dinheiro, où on gagnera, oui, de l'argent. ganhamos pessoas, On gagnera des personnes même. mas não ganhamos o Mais coração on de ne Deus. gagnera pas le cœur de Dieu. E nós precisamos de guardar o Et coração nous de Deus. devons garder le Amen. cœur de Dieu. Amen. O tempo passa depressa. Porque quando eu prego, o tempo passa Pourquoi est-ce que depressa. lorsque je prêche, le temps passe si vite? Este relógio não é crente. Cette montre-là, elle n'est pas croyante. Elle n'est pas chrétienne. Eu estou no terceiro ponto, irmãos. Eu Je tenho n'en suis qu'au 8 pontos. troisième point et j'en avais 8. Mas eu não vou terminar essa Mais je ne mensagem. vais pas terminer ce message. Porque eu quero dá-la outra vez com calma. Parce que je veux Quero le terminá-la com redonner avec calme. Avoir le temps. Os hábitos de Deus produzem saúde interior. Les habitudes de Dieu apportent la santé intérieure. Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Galates 5, 22 à 23 Diz que o fruto do Espírito é amor, nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, alegria, la joie, paz, la paix, longanimidade, la patience, benignidade, la bonté, la bondade, bénignité, fé, la fidélité, mansidão la douceur e domínio et la próprio. tempérance. Saúde
mental e espiritual La santé mentale et spirituelle, não é ausência de falhas, irmãos, c'est pas l'absence de défauts. mas é uma presença transformadora Mas de Deus contínua na La nossa vida. présence d'une transformation continue dans notre vie. Amém. Eu tenho falhas, irmãos. Moi, j'ai des failles. E aqueles que estão mais perto de mim, Et ceux qui sont plus proches de sabem. moi savent. Os irmãos têm falhas. Vous avez également des failles, des défauts. Mas vamos ter paciência uns com Mais os soyons outros, patients les uns envers porque les autres. estamos no bom caminho, Parce que estamos nous nas sommes mãos de sur le Deus. bon chemin. Et Amém. nous sommes Deus sur le vai nos chemin de ajudar. Dieu. Et il va nous aider. Amém. Amen. Efésios capítulo 4 diz: Éphésiens 4 nous dit longe de vós toda amargura, que toute amertume disparaisse du milieu de antes vous. sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Então tem que haver perdão, Alors, paciência e il y a du misericórdia. pardon, de la patience et de la miséricorde. Essas coisas não são Ces opcionais. choses ne sont pas facultatives. Eu tenho que ser paciente, Je dois être patient. que é uma coisa que eu não sou, eu tenho Et que c'est ser quelque chose paciente. que je ne suis pas et je dois être patient. Eu tenho que perdoar, Je dois pardonner eu tenho que exercer misericórdia. et je dois exercer la miséricorde. Quando eu tiver dificuldade em fazer isto, Lorsque j'aurai du mal à faire cela, eu tenho que voltar a Deus e je pedir: dois Deus, revenir vers Dieu eu não aceito et dire Dieu, je n'accepte aquilo pas que está no meu coração. ce qui est dans mon cœur. Eu não aceito aquilo que eu sinto, Je n'accepte pas ce que je sens. porque tudo aquilo que tu toleras Par em ti tout ce que tu tolères en toi não muda, ne change pas. não muda. Ça ne change pas Então si tu le tolères. precisas vir a Deus Alors tu dois venir à Dieu. e não te habituares a esses Et tu sentimentos. ne dois pas t'habituer à ces sentiments. Amém. Amen. Quem está sempre a maldizer, Ceux qui maudissent toujours. sempre a maldizer. Ceux qui maudissent toujours. Não há bênção a Il n'y a maldizer. pas de bénédiction lorsque tu dis du mal et tu dis du mal. Crente não está sempre a maldizer. Un chrétien ne doit pas être toujours en train de dire Aqueles que du estão sempre a mal. murmurar. Ceux qui sont toujours dans les murmures. Crente não está sempre a Un murmurar. chrétien ne doit pas être dans les murmures. Aquele que está sempre a tratar mal os outros. Il y a ceux qui maltraitent toujours les autres. Isso não é de Deus. Ça ne vient pas de Dieu. Amém. Amen. Às vezes nós maltratamos. Parfois nous maltraitons. Às vezes falamos coisas que não devemos. Parfois nous disons des choses qu'on ne devrait pas. Quantos fazem isso? Levanta o Combien braço. font ça, Ah, lever vai le lá. bras? Confessa. Não, Allez-y. há mais. Ah, Allez-y, sim, sim. avouez. Há mais. Irmãos, mas que isto não seja o Vous traço savez, da nossa et que vida. ça, ce ne soit pas un trait de caractère dans notre vie. Quando acontece, Quand ça arrive, volta a Deus. reviens à Dieu. Pede perdão. Demande pardon. Que não fique a marca da tua vida. Et que ce ne soit pas quelque chose qui marque ta vie. Eu conheci um pastor há um Moi, tempo atrás. J'ai connu un Há uns pasteur. anos. Há uns J'ai anos. connu un, j'ai connu Era un um pasteur colega il y a meu. quelques années. C'était un de mes collègues. Ele era às vezes mauzinho. Hein? Et parfois, il était méchant. Há um aluno dele na escola bíblica Un de ses élèves à l'école biblique, que diz que ele põe-te o punhal, il disait qu'il te poignarde. mas depois ele torce o Non punhal. seulement il te poignarde, mais en plus, il tord le poignard. Ele é mauzinho, Il est irmão. méchant. Está sempre a pedir perdão, Il est toujours en train de demander pardon. mas está sempre a ser Il mauzinho. est toujours, il continue à être méchant. Mauzinho, trata Méchant. mal as pessoas. Il traite mal les personnes. Il maltraite les personnes. Uma vez nós estávamos numa grande conferência, Un jour, on était dans une grande conférence. estava lá um pastor, Il y avait là-bas un pasteur. que grande parte dos irmãos o conhecem, não vou dizer o nome Une dele. grande partie d'entre vous le connaissent, donc je ne vais pas Ele era citer son pastor nom. estagiário. C'était un pasteur stagiaire. Então ele estava numa mesa, Alors, il était à une à hora table. de almoço, ele foi buscar McDonald's e estava a Et comer à lá. l'heure du déjeuner, il est allé acheter du McDo et lui, il était là en train de E manger. aquele pastor era o nosso chefe. Et ce pasteur était notre chef. Mas ele é mais novo do que eu, Mais il est plus jeune que moi. mas ele era o responsável. Mais il était le responsable de l'événement. Quando ele chegou lá e viu o Quand rapaz il a est comer, arrivé et il a vu le pasteur stagiaire en train de manger, ele tratou mal, il irmãos. l'a maltraité. Mas mal mesmo. Vraiment mal. Ele falou com ele com maus Il modos, lui a mal parlé. com raiva. Il lui a parlé, E il avait la- sai daqui, vai para ali. il était énervé, il était rageux. Il lui a dit sors de là, va ailleurs. E naquele momento, E a lá ce também, moment-là- eu entro na carne. Et à ce moment-là, moi, je suis rentrée dans la chair. Eu levantei-me, Je me suis levée. eu virei para aquele estagiário. Je me suis tournée vers ce stagiaire. Nesse dia eu portei-me bem. Ce jour-là, j'ai eu un bon comportement. Eu olhei para ele e Je l'ai disse-lhe, regardé, je lui ai dit, chamei-lhe je l'ai appelé, pastor je lui ai dit pasteur. e citei o nome Et dele. j'ai cité son nom. Venha comer aqui para a minha mesa. Venez manger ici à ma table. E depois estraguei tudo. Et ensuite, j'ai tout gâché. Daqui ninguém te vai fazer J'ai dit, levantar. d'ici, personne ne te fera lever. Essa parte eu não devia ter Bon, dito. cette partie, j'aurais jamais dû la dire. Mas irmãos, crente, ele faz isso sempre. Mais vous irmão. savez, les chrétiens, ils font ça souvent. Sempre. Et lui, il faisait ça souvent.
pede perdão, Il demande pardon. mas continua a fazer isso. Le chrétien demande pardon, mais il continue à faire Aquilo la é um même traço chose. na vida Et dele. ça devient un trait de caractère dans sa vie. Isso, irmãos, Et ça, é quem não tem saúde mental, c'est de quelqu'un qui n'a pas la santé mentale nem tem uma mentalidade sã, et qui n'a pas non plus un esprit sain. porque uma mentalidade sã Parce qu'un esprit sain, do crente un esprit d'un é uma croyant, mentalidade igual a de Deus. c'est un esprit semblable à celui de Dieu. Quantos podem ouvir amém? Combien peuvent dire Amen? Amém. Amen.